ao seu 17º dia de meditação, de live de meditação guiada. Ontem eu tinha falado sobre uma pergunta que eu recebi na caixinha, que era sobre a questão do sofrimento. Eu acho essa pergunta tão boa e vai casar tanto também hoje com a nossa meditação do dia, que eu resolvi fazer uma live um pouco diferente hoje. Escrevi para vocês uma live muito especial onde a gente vai conversar sobre o sofrimento. E vai ser muito interessante. Não? Já chama quem você acredita que está passando por um momento difícil para ouvir um pouquinho dessa live, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar de alguma forma. Porque a questão do sofrimento, antes de começar essa live, eu vou falar que eu não sou de nenhuma religião, e você vai ver que eu vou falar aqui sobre várias religiões. Às vezes eu trago algum ponto de vista da religião evangélica, às vezes eu falo do budismo, às vezes eu falo do católico. Eu trago vários pontos de vista aqui para vocês. E, é claro, e obviamente eu respeito todos eles, apesar de não ser de nenhuma religião. Porque eu acredito que a palavra religião, ela vem do religar. Então é religar você com o seu espírito, com a sua essência, com o seu eu, da forma como você quiser chamar. Como você busca esse conhecimento para poder fazer essa ligação, eu acredito que é uma coisa muito individual. Existem nas religiões coisas muito boas e existem coisas não tão boas que eu acredito que limitam o ser humano em certas buscas. E isso para mim não é interessante. Por isso que eu busco várias coisas, vários conteúdos em vários lugares e coloco dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu sinto que é verdade e coloco na minha vida. E é assim que eu vou passando para vocês todo esse conhecimento que eu tenho. Claramente, obviamente, eu não tenho a verdade absoluta, você pode discordar de mim. Eu falo aqui sobre a minha opinião, sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu estudo, sobre um pouco do que eu entendo. E hoje nós vamos falar sobre sofrimento. Buda começou a fazer uma meditação, e eu acredito que uma das suas meditações mais intensas foi na busca de encontrar a resposta de por que o homem sofre, por que a humanidade sofre, da onde nasce o sofrimento. E essa foi uma das perguntas que me mandaram na caixinha, que eu achei muito interessante. Depois de muito meditar, ele chegou à conclusão que o homem ele sofre por causa da ignorância. E na Bíblia narra uma passagem onde Jesus, o Cristo, fala algo parecido. Ele fala: meu povo se perde por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, o que seria senão também a ignorância, né? Mas vamos nos aprofundar um pouquinho na questão do que seria essa ignorância. Ignorância sobre o que, se nós já somos tão tecnológicos, a gente já conseguiu desenvolver em tantas áreas, da onde nasce essa ignorância? Existem 4 perguntas básicas e profundas que o homem não consegue resolver, que ele não consegue responder. A resposta dessas perguntas tira ele desse estado de ignorância. Eu vou conversar com você agora um pouquinho sobre essas perguntas e você internamente vai deliberando sobre o que você acredita dessas perguntas, seriam as respostas que você teria. Mas por favor, não olhe elas de uma forma muito simplórias, porque elas são muito profundas. Oi, boa noite para quem acabou de entrar, Cris, Antônio. Tem 2 Cris? Ah, não, é a mesma Cris. Boa noite, gente. Vamos lá para a primeira pergunta. Existem 4 perguntas que o homem não consegue responder. Apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o conhecimento, apesar de todos os nossos avanços, existem 4 perguntas que o homem não consegue responder. E a vida dele, a existência dele, gira em torno dessas perguntas e da resposta delas. Primeira, de onde eu vim? Aonde eu estou? Para onde eu vou? E quem eu sou? Essas são as perguntas. Agora vamos analisar internamente um pouquinho cada uma delas. Da onde você veio? Ainda não existe muito um consenso sobre isso, de onde você veio. Vamos pegar uma linha mais científica e vamos partir do pressuposto que você veio da evolução, segundo Darwin. Então, você saiu das águas, foi evoluindo até chegar no Homo sapiens, até chegar nessa forma hominal que você conhece hoje. Só que
Se você foi evoluindo e você evoluiu dos macacos, o que te diferencia de um animal? Você tem algo que o animal não tem. Vamos chamar isso de espírito, de uma consciência? Quando é que foi, então, que o homem recebeu essa consciência? Quem tem essa resposta? Quando foi que o homem recebeu uma consciência? Se você ainda acredita, quando eu pergunto de onde você veio, se a sua resposta ainda é da barriga da minha mãe, ou me fizeram assim, ou alguma coisa muito genérica, talvez o seu nível de sofrimento ainda seja grande, porque existe uma ignorância muito grande sobre esse assunto, uma falta de conhecimento muito grande sobre esse assunto, porque você viu como eu aprofundei ele? Oi, Neto, boa noite. Tudo bem, você nasceu da barriga da sua mãe, mas e antes disso, da onde veio o ser humano? E aqui ainda tem uma coisa mais interessante, porque na Bíblia tem uma passagem que fala assim: desçamos e façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Então provavelmente foi nessa fase onde ele deixou de ser um animal para se tornar um homem. Façamos dele a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala a nossa imagem e semelhança, ele fala no plural. Quem são eles? Se a gente é a imagem e semelhança deles, quem são eles? Se eles são o que nós chamamos de Deus, e lá narra que temos o único Criador, então Deus ainda não é a esfera mais evoluída do que nós acreditamos que seja? Existe alguma coisa além? Um Criador? Agora, se a gente não consegue mensurar Deus, tanto que quando a gente vai tentar qualificar ele, quantificar ele, falar dele, a gente chama ele de onipotente, onipresente, como se ele fosse tudo e estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, da tamanha grandiosidade daquilo que a gente consegue entender dele. Pense algo acima disso. A gente não consegue às vezes, né? Porque a gente não tem nem espaço mental para conseguir mentalizar uma coisa ainda maior do que isso. Eu vou ler aqui alguns comentários, deixa eu subir aqui para eu ver. Boa noite para quem entrou agora. Como eu sou espírito, eu tenho uma visão de consciência. De que antes do corpo já existia uma consciência, um espírito antes da reencarnação. Ótimo, chegamos num ponto. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Aonde nós estamos? Se você é o espírito e não o corpo, e de certa forma os evangélicos acreditam nisso também, porque na Bíblia narra assim: o espírito não condiz com as coisas da carne, então não tem como o espírito estar num corpo. O corpo é feito de carne tridimensional, então logo o seu espírito não está na carne, não está no corpo. Se ele não está no corpo, aonde ele está? Aonde ele está, provavelmente, é onde você está. E aonde você está? Como o homem responde essa pergunta? Aonde ele está? E como é feita essa ligação, já que ele não está no corpo? Vamos para outra pergunta. Quem eu sou? Se eu te pedisse agora para você pensar e me fala quem é você. Pensa aí, quem é você? Como você me falaria quem é você? Você provavelmente ia começar a me descrever a sua personalidade. E talvez isso nem seja tão fácil. E você nem é a sua personalidade. A sua personalidade, ela ainda é traçada pelas programações que você recebe durante a sua vida, dentro daquilo e na sociedade que você foi criada. Então você acredita ser essas suas programações, você ainda acredita ser a sua personalidade. Só que você não é a sua personalidade, ou você não é somente a sua personalidade, você é algo além disso. Como, por exemplo, aqui que a gente conversou sobre a carne. Sobre a carne não, isso que eu tô lendo, sobre o que a gente conversou sobre, o espírito não fica na carne. Não, eles não se misturam. Então, falando sobre a sua personalidade. E se você não é a sua personalidade, se você é o seu espírito, como que ele é? Quem é você como um ser espiritual? E aonde você está? Agora essa última, talvez um pouco mais complexa, e é onde há mais divergências, mas na verdade, depois eu vou falar sobre isso, mas na verdade, o que acontece?
Não existem respostas genéricas, não existem respostas universais, porque existem respostas individuais. Essas respostas, elas não são contadas para você. Isso é uma busca que você passa e descobre. Quando a gente pergunta para você da onde você veio, ou perguntamos para onde você vai, essa última é a questão e a pergunta onde mais existem divergências, porque tem pessoas que acreditam que ela vai para o céu ou que ela vai para o inferno, outras pessoas acreditam que vai para o nosso lar, outras pessoas acreditam que vai para o umbral, outras pessoas acreditam que vai para o nirvana, outras pessoas acreditam que a terra é o inferno, outras pessoas acreditam que o céu é a terra. E pode ser que cada uma dessas pessoas realmente esteja onde elas acreditam. Tem pessoas que podem estar vivendo na Terra e achar que esse é o inferno, o pior lugar do mundo que ela poderia estar. E tem pessoas que estão passando por um estágio de evolução que a Terra é o melhor lugar, que é onde ela já passou, e isso aqui para ela é um céu. Não existem respostas genéricas para essas perguntas. A nossa vida, a nossa existência aqui, traz dentro de nós esse grande questionamento para que a gente possa ir em busca dessas respostas. Eu não posso responder para você isso aqui, porque eu estaria respondendo para vocês dentro do ponto de vista da minha existência. E a sua existência não é a minha existência. Eu posso estar em um lugar onde você não está. Eu posso ir para um lugar onde você também não vai. E eu não vou para o lugar para onde você vai. E cada um vai para um lugar individual, porque cada um veio coletar uma coisa diferente aqui, passar por algumas experiências diferentes aqui. Portanto, olha que interessante. Quando eu comecei a pensar um pouco mais sobre essa pergunta, sobre a questão do sofrimento, e eu fui pensando mais profundamente o que gera o sofrimento. E isso tem a ver com a nossa meditação de hoje, porque a nossa meditação de hoje foi uma pergunta. Eu perguntei se você pudesse destruir algo, o que você destruiria? Provavelmente você vai destruir uma coisa que te gera sofrimento. Se a gente olhar pelo olhar do Buda, que o sofrimento ele é causado pela ignorância, existe algo dentro daquilo que te faz sofrer que você não compreende. Por isso que aquilo é um grande sofrimento para você. Fizeram um estudo, isso é muito interessante, isso é científico, para tentar mensurar os quesitos da vida de uma pessoa que traz para ela felicidade. O que pessoas felizes têm na vida delas para elas serem felizes? O que entre aspas, assim, vamos dizer, sustenta essa felicidade? Quais são as causas, as coisas que trazem felicidades para os seres humanos? Talvez inicialmente você pense que é o dinheiro ou prosperidade. Lembrando que ter dinheiro não é ser próspero, mas não é essa a questão. Mas não é o dinheiro. As pessoas mais felizes, elas têm uma coisa em comum: um bom relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu não falo só de relacionamento conjugal, de homem e de mulher. Falo relacionamento como um todo. Sua relação com a sua família é um relacionamento. Sua relação no seu trabalho é um relacionamento. A sua relação com outros humanos é um relacionamento. Tudo isso é relacionamento. As pessoas mais felizes têm bons relacionamentos. Logo, se a gente partir desse pressuposto, talvez as pessoas que têm um maior nível de sofrimento, talvez sofra também por causa de maus relacionamentos. Então, eu tentei buscar quais são as principais causas do sofrimento. E a primeira é o relacionamento, mas relacionamento de várias formas diferentes. Por quê? O que as pessoas buscam dentro de um relacionamento? Às vezes a pessoa sofre porque ela quer atenção e ela não tem atenção. Ela sofre porque ela quer se sentir aceita e ela se submete a algumas situações para se sentir aceita, e depois ela sofre porque ela arrepende do que ela fez para poder se sentir aceita. Ou às vezes ela sofre porque ela está com saudade, tanto saudade de alguém que saiu da vida dela por causa de um término, ou saudade de alguém que saiu da vida dela porque ela morreu. Só que quando você começa a olhar mais internamente essas causas de sofrimento dentro do relacionamento, surge de uma primeira grande causa: a falta do relacionamento com si mesmo. Porque quando você sofre porque você não tem atenção, você não dá atenção para você o suficiente, por isso que você busca a atenção de outras pessoas para suprir
essa falta de atenção que você sente, porque você não consegue se dar essa atenção. Você não se dá essa atenção porque talvez você não gosta da sua companhia. Você não gosta da sua companhia por quê? Porque você não gosta de quem você é. Você não gosta de quem você é por quê? Porque talvez você se submeteu a situações e falou coisas e fez coisas no qual você se culpa, no qual você se julga. Tudo isso é conhecimento. E isso ainda chama-se autoconhecimento, que é tirar essa ignorância. E isso vai te ajudar a ser mais feliz. Quando você sente saudade demais de uma pessoa, talvez você sente saudade de quem você era com aquela pessoa, não daquela pessoa na sua vida. Só que, se você sente saudade de como você era com aquela pessoa, por que você era com aquela pessoa uma pessoa diferente do que você é sozinho? Ou de que como você é com as outras pessoas? Porque com ele ou com ela eu me sentia seguro. Por que você se sentia seguro? Porque ele não te julgava? Ou ela não te julgava? Eu podia ser quem eu era. Mas quem te julga quando você tá sozinho? É você. Só que você precisa ter esse conhecimento para você conseguir olhar para você com outros olhos. Senão você ainda vai continuar sofrendo pela saudade de alguém que na verdade é a saudade de quem você era com aquela pessoa. Porque você não consegue ser essa pessoa sozinha ou sozinho. Nossa, na verdade não, eu sinto saudade, mas é porque minha mãe faleceu ou meu pai faleceu, alguém que era muito importante para mim faleceu. Eu sinto falta não somente daquela pessoa, não somente de como eu era com aquela pessoa. Eu acredito que eu sinto falta dela. Por que você sente falta dela? Tenta entender esse sentimento de uma forma mais profunda. Será porque você não falou tudo que você queria para ela antes dela ir embora? Ou será que você falou uma coisa que você não devia para ela e não pediu desculpa antes dela ir embora? Será que o que você sente sobre essa pessoa é realmente saudade? Ou é algo inacabado que você queria ter dito, ou você queria ter feito, ou você queria ter falado, ou nem que seja uma desculpa? Só que como dói, você não consegue entender aquela dor, porque ela é um sofrimento e às vezes é muito agudo. E ele é triste, ele é profundo, então você não quer tocar lá e entender o porquê dele. Então você só deixa doer. Você tem que se dispor muito para conseguir ir no âmago do seu sofrimento, para você conseguir compreender ele, para você conseguir sair desse estado de ignorância que Buda fala, para você conseguir entender estados mais altos de elevação, que a gente vai chamar de felicidade. Você conseguiu perceber que independente do que você acredita que seja um relacionamento com outra pessoa, esse relacionamento seu com outra pessoa está ligado com um relacionamento interno seu sobre você? Essa era a ideia que eu queria passar, para você internalizar isso. Sabe por quê? Porque depois a pessoa fala assim, não, Stephanie, eu não tenho problema de relacionamento, meu problema é porque tô sem dinheiro para pagar as contas da minha casa, eu sofro por causa de dinheiro. A maioria das pessoas que não tem dinheiro porque primeiro tem problema de relacionamento, quando consegue resolver o problema de relacionamento, ou porque quer mostrar pro pai, pra mãe, ou pra sociedade, ou pra alguém que é capaz, resolve essa questão do dinheiro. Até essa questão financeira, a questão de dinheiro, está ligada ao relacionamento. Porque muitas das vezes esse dinheiro não acontece, porque você não sabe se comunicar, isso é relação. Você não sabe como se comunicar, ou para vender, ou para arrumar um emprego, ou para falar com outra pessoa, e isso nasce de alguma relação sua interna, anterior sua, ou na escola, ou com seu pai, ou com sua mãe, quando disseram para você que você não é capaz, ou quando disseram para você que você não se comunicava, quando que você era burro, que você era inútil, que você era isso era aquilo, e você acreditou e levou isso para sua vida. E aí quando você chega na sua vida adulta, quando você precisa trabalhar e desenvolver isso, você tem essas travas, você tem esses traumas que te travam. Aparentemente para você acha que é só palavras, né? Nossa, você é burro, você é inútil. Só que quando você é uma criança, quando você está num estágio muito vulnerável, escuta isso de uma pessoa que você ama, uma pessoa que você admira, é como se fosse uma estaca cravada no seu coração. E às vezes é difícil tirar. E você leva isso por muito tempo. E você começa a acreditar naquilo. Depois você pega aquilo e engloba dentro da sua personalidade. Talvez você era uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito feliz. E começou a se tornar as coisas que as pessoas disseram pra você. Você acredita naquela programação e se torna essa personalidade. Repito, você não é sua personalidade.
Você tem uma personalidade, mas você não é sua personalidade. Outro ponto, não, Stephanie, eu não tenho problema de dinheiro, eu não tenho problema de relacionamento. Eu acredito que eu não tenho problema de relacionamento. Eu sofro porque eu sou doente. Eu tenho uma doença e minha doença dói, eu sinto dor e isso me gera sofrimento. Minha doença é muito complexa, suas doenças, a maioria, quase 99% das nossas doenças são doenças psicossomáticas. É a nossa mente que adoece nosso corpo numa tentativa de nos comunicar, de nos mostrar nossas atitudes, nossas ações e como isso está sendo reverberado. E aí existe a doença. E adivinha? A maioria das causas dessas doenças também nasce das relações, de relacionamentos mal resolvidos. Isso vai gerando energia, vai gerando frequência, vai gerando os pensamentos que você fica repetindo, que você queria ter falado, que você queria ter feito, que você se arrepende ou que você odeia. Isso tudo vai gerando uma frequência, essa frequência vai se densificando até gerar uma doença em determinada área do seu corpo para mostrar para você que você precisa resolver essa situação. Nasceu também de um relacionamento. Só que aqui foi aonde eu percebi que existe uma coisa muito incrível, maravilhosa. Foi fazendo essa meditação que eu descobri, por isso que eu vou vir contar aqui para vocês, que eu achei isso muito interessante. Existem esse sofrimento que eu falo para vocês que é de relacionamento e que vem, como o Buda disse, da ignorância, da falta do conhecimento. E existe um segundo sofrimento. Esse segundo sofrimento é para você aprender uma única coisa. E esse sofrimento ele é muito profundo. Sabe qual é esse sofrimento? Sabe aquela mãe que trabalhou a vida inteira, às vezes é mãe solteira, é sua mãe sozinha, cuidou dos filhos, trabalha, deu o melhor dela, deu tudo que ela podia, e o filho de repente começa a usar droga, a bater na mãe, a brigar com a mãe, a xingar com a mãe, e ela começa a passar por várias coisas até o momento que ela perde esse filho e ela pensa, tudo bem, é relacionamento, mas aonde foi que eu errei? Como que eu ajudo meu filho a sair disso? Como que eu ajudo meu filho a passar por isso? Como eu ajudo as pessoas que eu amo a passar por isso? Esse sofrimento seu ligado a terceiros é um sofrimento muito profundo e muito complexo, porque exige de você muita paciência, porque a maioria das vezes você vai estar impotente sobre aquela situação, porque não depende de você. Depende de uma outra pessoa e provavelmente uma pessoa que você ama muito, por isso que o seu sofrimento é grande. Foi aí que eu cheguei à conclusão de que você não precisa saber necessariamente de onde você veio, para onde você vai, quem é você e para onde você está. Você só precisa compreender o porquê que você está aqui. E você está aqui por uma única razão, que é a razão que o amadurecimento desse sofrimento vai te levar. E aparentemente ela sempre esteve na nossa cara, a gente nunca viu. Por que que Deus deixou o único mandamento? Amai ao próximo como a si mesmo. É só para isso que nós estamos aqui. Para aprender a amar. E você aprende a amar no sofrimento. Por muitos anos, por muito tempo, muitas pessoas romantizam o amor. Colocam o amor até mesmo entre um casal. Pode ser que um casal se ame, mas o amor é muito além disso. Segundo a Bíblia, o amor é aquele que tudo crê, que tudo espera, que é paciente, que aguenta, que tudo sofre, que sofre para si. Esse é o amor. Quando Jó, a história de Jó que é narrada na Bíblia, onde Jó perde os filhos, perde a esposa, fica doente, ele perde tudo. Para ele compreender a sina máxima do amor, e a sina máxima do amor é tudo para o outro e nada para si. Só que eu sempre entendi isso errado. E agora eu quero passar esse ponto de vista para vocês. Eu sempre entendi isso errado. Eu sempre achei que o outro fosse outras pessoas, que o outro fosse meu irmão do lado, eu falo assim, né? Outros seres humanos, fosse a humanidade. Quando é tudo pro outro e nada para si, esse outro, na verdade, se você for pensar, se esse outro nada mais é de quem você acredita que seja Deus,
que nada mais é que a sua extensão, é quando você pensa que é nada para esse eu seu de agora e tudo para o outro, aquele que é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, pode chamar de Deus. Você vai começar a entender, porque amai ao próximo como a si mesmo. É esse próximo, esse outro seu como a si mesmo. E isso depois reverbera-se na sociedade como um todo e você constrói um mundo diferente. Sabe por quê? Nossa, demorei uns anos para entender isso. Sofri muito para entender isso. Espero ter internalizado demais isso para não ter que passar de novo. Quando você faz para o outro, para outra pessoa, ser uma pessoa, você ainda não faz porque você entendeu o amor, a bondade e a gratidão. Você ainda faz por ego e por vaidade. E sabe qual que é o resultado disso? Sofrimento. Sabe por quê? Porque o humano, o outro, é tão imperfeito quanto você. E provavelmente ele vai ter atitudes que você não concorda, ele vai fazer coisas que você não concorda. Então, quando você faz para o outro esperando que ele tenha as coisas que você acredita que sejam boas, você sempre vai se frustrar. E você vai se frustrar porque você fez por vaidade, você fez por ego, você não fez por amor. Quando você faz para si, isso reverbera como num todo. Você vai conseguir entender o que é amor e isso nunca vai te decepcionar, porque você nunca fez para ninguém, você fez para si. E quando você faz para si, ninguém te toma, ninguém tira, ninguém vilipendia, ninguém mente, ninguém julga, ninguém nada, porque você fez para você. Isso não é ser egoísta. Entenda que você fazendo para você, independente do que seja, se você estiver fazendo para você e isso estiver te fazendo feliz, você vai conseguir encontrar dentro de si os seus estados de harmonia, de paz e felicidade. E quando você está em harmonia, paz, felicidade e começa a compreender o amor, você ajuda outras pessoas de verdade. Porque você vai ajudar outras pessoas naquilo que elas precisam e não naquilo que você quer ajudar elas. Não adianta você querer passar as coisas que você quer, e eu quis isso por muito tempo, gente. Por isso que eu falo, não adianta você querer ajudar uma pessoa naquilo que você acha que ela precisa, naquilo que você quer que ela entenda. Ela não vai entender aquilo naquela hora, ela vai entender quando for a hora dela. Sabe, a única forma de você conseguir passar por isso e fazer isso, e eu acredito que seja a única, é tendo a única coisa que Jó teve. Uma única não, porque ele teve várias. Na verdade, eu acredito que ele teve duas muito nobres e que eu acho que foi a ponto, a chave, a questão. Primeira, paciência, e segundo, fé. Você acha que Jó inicialmente estava entendendo qual era o propósito de tudo aquilo na vida dele? Não, eu acredito que ele não sabia. Igual eu não sei de muita coisa que acontece na minha vida e eu começo a passar e passo pelo sofrimento e acredito que você também começa a passar. Só que ele acreditava que aquilo era obra do próprio Deus dele para fazer com que ele se tornasse uma pessoa melhor. Esse acreditar naquilo se chama fé. E quando você acredita que as provações e as coisas que você está passando na sua vida é obra de alguma coisa que você acredita maior do que você, podendo ser você mesmo ou aquilo que você chama de espírito, para te evoluir como um ser e te ensinar o que é amor, você consegue passar com mais resiliência e paciência. Se é tirado de você essa fé, se é tirado de você essa compreensão, o seu sofrimento ele é muito mais profundo. Porque a partir desse momento, você é simplesmente o seu eu. E esse eu, persona que você acredita, essa personalidade, ela aparentemente é fraca. E ela tem o ciclo finito e ela vai acabar, ela vai morrer. E se ela vai morrer, por que eu preciso fazer alguma coisa que perpetue pela eternidade? É uma passagem bíblica que fala, que eu acho que acredito que Cristo fala: não juntai tesouros na terra, e sim no reino do céu, onde as traças não corroem, onde os ladrões não podem roubar. O que são seus tesouros? São seus
sentimentos, talvez. São seus pequenos momentos. E pode ser que esses momentos seja passado com pessoas que você ama, que você admira e que você quer do seu lado. Óbvio, pode ser que sim. Pode ser que elas estejam do seu lado, mas esses momentos são internos. São momentos de aprendizado seus. São momentos onde você descobre alguma dessas perguntas que eu fiz antes. E você, nossa, é isso. Nossa, é esse entendimento. Quanto mais você se dispor a ter esses momentos, a ter esse entendimento, maior vai ser o seu conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento, menor é o seu sofrimento. Sobre o que você queria destruir, provavelmente, como eu disse, você quer destruir algo que te traga tristeza, quer destruir algo que te traga sofrimento. Eu não sei o que você pensou que você gostaria de destruir. Se você quiser, pode me falar aqui nos comentários que eu converso um pouco com você sobre isso. Mas entenda que no nosso universo existem algumas leis que regem ele. E tudo é feito e composto de energia. Ela vai ter vários tipos de densidades e isso vai fazer com que tenhamos formas diferentes. Não tem como você simplesmente destruir algo para que isso suma, porque a energia você não constrói, você não destrói, você transforma. Então, se você quer destruir algo, hoje na sua meditação, nós vamos tentar fazer o princípio dessa destruição. Porque não tem como você destruir, não existe como você destruir. Existe como você fragmentar algo e transformar esse algo em outra coisa. É isso que a gente pode fazer. Então, na nossa meditação de hoje, nós vamos pegar ou a situação, ou o sentimento, ou o que você pensou que você destruiria. Se você ainda quer destruir algo interno, ainda falta um pouco de autoconhecimento, porque esse algo, aliás, se você quer destruir algo externo, talvez ainda falta um pouco de autoconhecimento, porque tudo que existe externo à sua volta está ligado com algo internamente. Se você já chegou ao ponto de querer destruir alguma coisa interna, você já está nessa busca. Nossa, eu quero destruir meu ego, eu quero destruir esse sentimento de raiva que eu tenho, meu sentimento de ódio, eu quero destruir isso, a minha impaciência. Se você já chegou ao ponto de querer destruir algo internamente dentro de você, você já está numa busca de autoconhecimento. Se você ainda quis destruir algo externo a você, você ainda não entendeu que o que você quer destruir externamente, na verdade, se correlaciona com algo internamente seu. Ou um sentimento, ou uma atitude, ou um pensamento, ou uma programação, é algo. É importante que você descubra, que você passe um momento deliberando sobre isso, pensando sobre isso e entendendo o porquê dessa questão. Lembra que eu falei? Existem os sentimentos e os de sofrimento ligados à relação, e isso com comunicação pode ser resolvido. Às vezes a relação chega num ponto extremo que a comunicação sua e dessa pessoa, ela já é muito tóxica, já é muito agressiva, já é muito difícil. Vocês vão precisar de um terceiro partido, de uma terceira pessoa, de uma terceira situação para que essa situação se resolva. Mas pode ser que você esteja passando por uma situação de provação muito grande. Geralmente essas são de sofrimento muito intensos, simplesmente e unicamente para te ensinar o real motivo pelo qual nós estamos aqui, que é aprender a amar. E geralmente essa situação são as situações onde você não pode fazer nada, só ter paciência e fé. Porque é dessas duas coisas, dessa fórmula mágica de tudo que há de bom, que nasce o seu superpoder, aprender a amar. Então vamos para a nossa meditação de hoje. Senta numa posição cômoda e confortável. Da melhor forma que for para você, pode ser sentado, pode ser deitado. Feche seus olhos, respira profundamente. Eu vou fazer a contagem de 10 a 0, seguindo a sua ordem. 10, relaxa seus pés, relaxa a planta dos seus pés.
9, relaxa sua canela, sua panturrilha. 8, relaxa seu joelho. 7, as suas coxas, todas as suas duas pernas. 6, relaxa o seu quadril. 5, sinta seus órgãos funcionando. Sinta a frequência deles, eles funcionando da forma mais harmônica possível. 4, respira profundamente. Sente o ar entrando, o ar saindo. Relaxa o seu peito, relaxa o seu quadríceps, relaxa o seu trapézio, relaxa o seu braço, relaxa a sua orelha, relaxa todo o seu pescoço. 2, relaxa seus olhos. 1, relaxa toda a sua cabeça. 0, você está completamente relaxado, totalmente pronto para realizar qualquer um dos seus desejos. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa respiração. Inspira, puxa o ar, segura o ar lá em cima, solta o ar, segura, puxa o ar, segura, solta, segura, puxa, segura, solta, segura. Respiração normal, respira normalmente. Agora eu quero que você visualize aquilo que você gostaria de destruir. Assim que você visualizar aquilo que você gostaria de destruir, você vai mentalizar que na sua mão vai aparecer um grande martelo ou uma marreta. Se for um sentimento, dê forma para ele e coloque na sua frente. Se for uma imagem, uma cena, coloque essa cena na sua frente como se fosse uma imagem. Você vai pegar esse martelo ou essa marreta e você vai pegar com toda a sua força. Você vai bater nessa imagem, você vai bater nesse sentimento e você vai fragmentar ele em vários pedacinhos. Ele vai virar milhares, milhões de pedacinhos, como se fossem grãos de areia. Agora que ele está fragmentado de uma forma diferente, agora que ele não é tão grande assim, você vai começar a compreender qual era a composição dele, o que ele era feito. Então você vai pegar com as suas mãos todos esses grãos de areia e você vai começar a analisar eles. A união deles criava aquilo que você queria destruir. E aquilo que você queria destruir era composto de quê? Analise esses grãos de areia de uma forma mais interna, de uma forma mais próxima. Essa compreensão já te tira da ignorância. Essa compreensão já traz para você essa expansão de consciência, porque te trouxe um novo aprendizado, uma nova informação, um novo conhecimento. Agora reestruture esses grãos de areia
naquilo que você transformaria o que você destruiu. Você vai usar essa mesma areia para usar como matéria-prima daquilo que você vai construir. Essa é a matéria-prima da construção. Agora que essa construção está pronta, nós vamos passar por um estado de gratidão. Agradeça pelo aquilo que se transformou e da mesma forma seja grato pelo que você quis destruir. Porque o que você quis destruir, de alguma forma, é para te trazer um aprendizado. Permaneça nesse estado por 1 minuto. Esse 1 minuto será o tempo suficiente para a restauração de todo o seu eu. Internamente, vai repetindo o mantra: eu sou. Na contagem de 5 a 0, nós vamos voltar para o estado de ondas mais rápidas. 0, sinta os seus pés. 1, sinta suas pernas. 2, respira profundamente. 3, espreguice. 4, sente todo o seu corpo. 5, abre os seus olhos. Oi, boa noite para quem entrou agora. Boa noite para quem acabou de abrir os olhos da meditação. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Essa live de hoje ela foi muito especial. Amanhã nós vamos estar aqui novamente às 8h30. Beijo para cada um de vocês, um ótimo final de semana e até amanhã para o nosso 18º dia de meditação. Beijo, boa noite.